Então, em seguida, temos Shennon Ben Caojin. Shennon é uma outra figura dentre os chamados 3 imperadores míticos da medicina chinesa, que tem uma importância, inclusive, para a história da medicina chinesa. Huangdi, o imperador amarelo, Shennon. Shennon pode ser traduzido, por exemplo, como Non, da ideia de agricultor, e Shen, espiritual, divino. Então, muitos traduzem como agricultor divino, ou outros traduzem Non como marido, o marido divino. Então, uma forma. E Ben Cao, literalmente Ben, raiz, Cao, da ideia de grama, planta. Então, o estudo desde a raiz até aquilo que vai para fora da planta, aquilo que sai da terra na planta, a totalidade. E aí o conceito de matéria médica. E Jin significa clássico. Então aí a gente tem Shennon Ben Caojin, o clássico da matéria médica de Shennon. Esse texto, ele é o primeiro texto da história da medicina chinesa a catalogar de forma sistematizada, porque hoje a gente sabe que já existem outros textos, mas de forma sistematizada, categorizada, as substâncias apresentando sua natureza, tá? Natureza em relação a ser de mais yin ou mais yang, de fria até quente, fala do sabor das substâncias, indica se ela tem toxicidade ou não e dá as indicações, além de determinar dos locais de cultivo, onde você encontra essas substâncias. Então, o Shennon Ben Caojin, ele apresenta essas informações importantes e relata-se que nesse texto era possível encontrar 365 substâncias. E teve momentos que eles foram compilados, recompilados, ajustados e é uma referência, tá? Quando a gente fala em 365 substâncias, quando no Huangdi Neijing fala sobre 365 pontos ou articulações, é para dar uma questão de totalidade, né? Então você tem 365 dias no ano, então você tem isso em relação a pontos, em relação a ervas, isso remete a totalidade. Então, Shennon Ben Caojin é um texto importante. Ele apresenta uma categorização entre substâncias ou matéria médica de nível superior, nível médio e inferior. E não em relação à qualidade delas, mas em relação muitas vezes à questão de toxicidade e potência. Aquelas de nível superior você pode usar em bastante quantidade ou por bastante tempo, tá? Porque ela tem um efeito um pouco mais moderado, então você tem a possibilidade de usar por mais tempo. Aquela de nível inferior, ela tem uma potência mais elevada, mas tem uma toxicidade aumentada. Então, você tem que ajustar isso com bastante cuidado. E aqui, mais um clássico, o Nanjing, literalmente clássico das dificuldades, que atribui-se a Qiren ou a figura de Bianche, tá? Então, é um texto que vem pós o período do Imperador Amarelo. Então, o nome completo do Nanjing remete ao clássico das 81 dificuldades do Huangdi, do Imperador Amarelo. Então, é como se fosse um complemento, alguns entendam dessa forma. Mas aí que está. Ele não é que simplesmente ele completa as informações, ele também apresenta novas teorias, novas visões que são de extrema importância. Okay? É no Nanjing, por exemplo, que se estabelece a região radial como base para a palpação do pulso. É no Nanjing que a gente já tem descrições mais detalhadas dos vasos extraordinários. Aí a gente vai ter uma questão da importância do Minmen ressaltada. Fala-se um pouco mais sobre o conceito do Yuan Qi e relaciona-se esse conceito com o triplo aquecedor. Estabelece-se o princípio de tonificação e dispersão para aquela regra famosa de ponto mãe e ponto filho, aparece aqui no Nanjing. Então, só para situar, já que eu citei essa regra de ponto mãe e ponto filho que é tão amplamente utilizada no Brasil. Entendam, nós temos lá atrás o Huangdi Neijing, o clássico do Imperador Amarelo, Suwen e Lingshu. Suwen tem 81 capítulos, Lingshu mais 81 capítulos, o Nanjing mais 81 dificuldades. Quando a gente soma isso, nós temos 243 capítulos, maiores ou menores, mas 243. Vocês têm ideia em quantos capítulos aparecem a referência de ponto mãe e ponto filho nesse sentido de tonificação e dispersão? Em apenas um capítulo. Então, o que eu digo é que usar o pensamento de ponto mãe e ponto filho
exclusivamente na prática clínica não está errado, mas é extremamente limitado. Você deixou de lado 242 outros capítulos que não citam esta forma de atuar. Esta é mais uma forma e não a única fórmula de atuar. E aí chegamos no quarto dentro desses 4 grandes clássicos, que é o Shanhan-Zabin-Luan. Esse Shanhan-Zabin-Luan, como eu disse, depois ele pode ser estudado e é muito comum você encontrar as partes dele em separado. Você tem o Shanhan-Luan, Tratado da Lesão por Frio, e o Jingui-Yaolue, Sinopse Importante da Câmara de Ouro. Então, uma parte mais dedicada às patologias externas, como muitos colocam, o Shanhan-Luan, e aí quem estuda em detalhes o Shanhan-Luan sabe que também tem ações internas muito importantes, mas normalmente o pessoal faz a separação. O Shanhan-Luan tem a ver mais com agressões externas e o Jingui-Yaolue mais com as queixas internas. Então, é importante que a gente tenha essa base, esta compreensão para direcionar o entendimento. Esses textos foram escritos por Jiang Junjin, que é considerado uma das figuras mais importantes da história da medicina chinesa. E o que é importante é saber que o Shanhan-Luan, né, a parte desse texto, que a tradução seria Tratado da Lesão por Frio, ele é ainda hoje o texto clínico mais importante da história da medicina chinesa. O Huangdi Neijing é o texto geral mais importante, porque tem uma abordagem teórica, né? O Shanhan-Luan tem uma abordagem clínica, então ele vai apresentar sinais e sintomas de uma doença, tá? Ele vai falar, olha, essa doença tem tal e tal e tal sintoma, e vai falar, e você trata com essa fórmula. A expressão que ele usa muitas vezes, esta fórmula controla. E aí ele segue. Se o paciente tiver este outro sintoma, você ajusta assim. Se você tratou com esta fórmula e não resolveu, agora você faz isso. Então, um texto clínico extremamente importante, com um viés maior para a fitoterapia chinesa. Mas a sua base de compreensão melhora o entendimento da medicina chinesa como um todo, ok? E é neste texto que aparece o que hoje ficou conhecido como diferenciação de síndrome dos 6 canais, Liu Jin. E aí, essa expressão 6 canais pode se traduzir de diferentes formas. As mais adequadas, mais utilizadas como 6 doenças, 6 síndromes, 6 canais, 6 conformações. Não é tão adequado falar em 6 níveis ou 6 estágios, porque da ideia de algo sequencial, e não é exatamente desta forma que acontece a descrição no próprio texto clássico. Já o Jingui-Yaolue, a segunda parte do Shanhan-Zabin-Luan, ele traz uma aplicação diferenciada, onde os capítulos, né, principalmente na forma reagrupada, os capítulos eles são separados por categorias de doenças. Então, você tem lá as diferentes categorias de doenças, você tem separação em algumas doenças mais da ginecologia, algumas situações em pediatria, então você tem as categorias. E outro fator bem interessante é que no próprio Jingui-Yaolue é que aparece pela primeira vez uma referência da expressão Zhongfeng, ou golpe de vento, em relação ao AVC, ao acidente vascular cerebral. Então, esse texto também tem importância muito grande para a boa prática clínica na medicina chinesa. Agora, apresentei uma introdução, apresentei quais são os 4 grandes clássicos da medicina chinesa e aqui alguns dos comentários que alguns professores, inclusive, e alunos dizem para não estudar os clássicos. A gente vê como informações do tipo, os clássicos são desatualizados, a informação está lá, está errada. Não está errada. A gente tem que entender a linguagem do clássico e trazer isso para o momento atual, entender o que é dito e aplicar isso na prática clínica.